A graça e a paz de nosso Senhor e também de nosso Salvador Jesus Cristo, Pastor William, passando para mais uma mensagem do dia. O texto está em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Neste texto sagrado nós vamos aprender o segredo de ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Apenas duas coisas o Senhor pede para nós. O que é que Deus nos pede? Primeiro, nós devemos ouvir a sua voz e segundo, guardar os seus mandamentos. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 7, Abraão foi abençoado porque deu ouvidos à voz do Senhor. Em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz, Gênesis 26, do verso 1 ao verso 14, que Isaac foi abençoado porque deu ouvido à voz do Senhor. Em Gênesis capítulo 31, verso 1 ao 18, Jacó foi abençoado porque deu ouvido à voz do Senhor. O profeta Isaías, no seu capítulo 1, verso 19, ele declarou: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O mesmo profeta Isaías, no seu capítulo 55, verso 3, ele declarou à nação: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas à casa de Davi. Um dos pastores de Jerusalém, Tiago, na sua epístola, capítulo 1, verso 22, ele deixou registrado: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Quando nós vamos ver a história de Caleb, lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 6, Caleb foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, por ter perseverado em seguir ao Senhor e em guardar os seus mandamentos. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, Davi revelou ao seu filho Salomão que o segredo de ser próspero e abençoado e bem-sucedido na vida é guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 31, o rei Ezequias prosperou em toda a obra que fez e foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, porque guardou a lei e os mandamentos do Senhor e buscou o Senhor seu Deus. A palavra do Senhor nos declara exatamente isso. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, Josué foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, também por ter guardado e cumprido a lei do Senhor. Lá no livro dos Salmos, verso 1, de 1 ao 4, a Bíblia vai dizer: ter prazer e meditar na lei do Senhor traz bênção e prosperidade para a vida do crente. Quando o sábio Salomão vai concluir o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, ele vai declarar: guardar os mandamentos do Senhor é um dever universal. O grande segredo da felicidade humana é estar em guardar a lei do Senhor. Pois o homem que guarda a lei, este é feliz. Provérbios 29, 18. E se dermos ouvido à voz do Senhor, ele será inimigo de nossos inimigos e adversário de nossos adversários. Êxodo capítulo